Uma das franquias do cinema de ação que possui uma legião de fãs até hoje é sem dúvida a saga Bad Boys, que desde os anos 90 está no nosso imaginário graças às inúmeras vezes que seus filmes são repetidos na televisão, sua envolvente música-tema e, claro, o carisma de sua dupla principal, Will Smith e Martin Lawrence, dois policiais de Miami que nunca deixam uma missão para trás. Agora em 2024 foi lançado Bad Boys Até o Fim, quarto filme da franquia, dirigido pelos belgas Adil El Arbi e Bilal Fallah, que são descendentes de marroquinos. A dupla também já havia dirigido o filme anterior Bad Boys para Sempre, de 2020, substituindo o diretor Michael Bay, responsável pelos outros dois filmes anteriores. A expectativa para esse novo filme não era das melhores, já que o último filme não foi muito elogiado, e ainda por cima, houve o episódio do tapa de Will Smith no Oscar, que o fez virar persona não grata em Hollywood. Mas será que Bad Boys conseguiu recuperar seu fôlego? Aqui é o Bruno, e nós somos do Clube dos Três. But I gotta go. Call 911. Aren't you the police? Após os acontecimentos de Bad Boys para Sempre, a dupla Mike Lowrey, interpretado por Will Smith, e Marcus Burnett, interpretado por Martin Lawrence, estão atrasados e mais uma vez em alta velocidade no carro de Mike. Marcus não aparenta estar bem e pede para que Mike pare em uma conveniência para comprar uma água tônica. Mais contrariado e sem muita paciência, Mike dá poucos minutos para Marcus comprar e voltar para o carro. Mas Marcos não se contém e, além da água tônica, acaba comprando doces e um cachorro quente. Nesse meio tempo, um assaltante armado entra na loja, fazendo com que ele se atrase. Mas, para azar do meliante, Mike entra na loja e, claro, os dois dão um jeito de resolver, tudo na base do tiro. A pressa de Mike era mais do que justificável. Afinal, para a surpresa de todo mundo, ele estava se casando com sua própria analista. E agora que estava entrando para o time dos casados, Marcos se emociona e tenta lhe fazer uma homenagem falando algumas besteiras da história dos dois. Mas no auge da festa, Marcos passa mal e é levado às pressas para o hospital, ficando entre a vida e a morte. In the front, you take the six in the back. Oh, no, the fuck you not. You hit? No, like jelly bean. Nobody likes that. Em um momento místico, ele tem uma experiência de quase morte, se encontrando em uma praia em uma espécie de paraíso com seu antigo chefe falecido, Capitão Howard, interpretado por Joe Pantoliano, que o informa que ainda não chegou a sua hora. Ele desperta do coma imediatamente e, com a sensação de imortalidade, começa a acreditar que nada mais o deterá, ficando sem medo de nada e querendo viver sua vida nova, plenamente. Inesperadamente, o falecido antigo chefe da dupla é incriminado por uma grande fraude financeira com relação aos traficantes. Sem acreditar, eles acabam descobrindo através de dicas deixadas pelo próprio Capitão Howard, antes de morrer, que ele estava sendo perseguido e que era inocente das acusações que poderiam ocorrer. Pior que isso, ele pede para que a dupla não confie mais em ninguém da polícia de Miami. Com algumas informações adquiridas, Mike pode conseguir a informação de quem é o verdadeiro culpado com a ajuda de seu filho Armando, interpretado por Jacob Scipio, traficante e assassino que está preso em segurança máxima e conhece o rosto de quem eles estão procurando. Ele convence a alta cúpula da polícia a mudar o local da prisão de Armando, e nessa transferência, eles vão em uma viagem de avião, onde são surpreendidos e quase são mortos pelos bandidos. Usando suas grandes habilidades, Mike, Marcos e Armando acabam escapando da morte e pousam o avião em um rio no meio de uma mata densa. Em uma reviravolta, acabam virando os novos suspeitos e são acusados por tentar fugir com Armando, sendo perseguidos tanto pela polícia, tanto por bandidos mercenários. A partir daí, começa uma corrida contra o tempo para escaparem com vida e para provarem a inocência do capitão. I got this. What you don't do? Confesso que após o desastroso filme anterior e a manutenção da mesma dupla de diretores, minha expectativa não era das melhores. Afinal, depois dos dois primeiros filmes com Michael Bay na direção e um tremendo sucesso de público, realizando filmes de ação, se não são nenhum tipo de primor, tinham pelo menos uma história minimamente envolvente e divertida. Com Bad Boys para Sempre, foi justamente o contrário, pouquíssima diversão e uma história digna de novela ruim.
Mas como é bom ser surpreendido positivamente em uma sala de cinema. Nesse quarto filme, não temos mais questões de estereótipos. Eles até aparecem, mas agora para ridicularizar o americano white power e os policiais corruptíveis, o que, convenhamos, fica muito melhor do que aquela pataquada de como os latinos eram representados no filme anterior. A relação de aproximação de pai e filho ganha força aqui, o que era evidente que iria acontecer, mas até que é genuína e essa subtrama se sai bem. Claro que o modo que o desenvolvimento do personagem de Armando vai acontecendo, há uma forçação de barra na questão dele ser totalmente parecido com Mike em sua força, habilidades e temperamento, chegando um momento que cansa, mas de qualquer forma, seu óbvio processo de redenção é um componente diferente na trama que traz um certo frescor. Outro personagem que ganha um grande momento no filme é o genro de Marcus Red, interpretado por Dennis McDonald. De uma maneira inesperada e marcante, tem sua grande aparição na franquia desde que apareceu o jovem franzino batendo na porta de seu futuro sogro, tendo a responsabilidade de salvar sua família de uma maneira que beira o impossível, mostrando habilidades bélicas e de luta que ninguém poderia imaginar. Há uma tentativa também de colocar algo sobrenatural na história da sobrevivência de Marcus, que começa a se sentir quase uma divindade imortal, servindo como fuga do trauma que viveu. Esse lance espiritual é outra novidade nesse quarto filme. O que não é novidade é que a dupla novamente conta com a ajuda dos jovens policiais que apareceram no último filme, tendo papéis importantes. Mas o maior destaque fica por conta da parte técnica, que coloca cenas de ação sem a quantidade de exageros do segundo filme, balanceando os absurdos com os novos desafios que surgiram, além da espetacular parte final, que com a ajuda da tecnologia e câmeras subjetivas, temos um verdadeiro cinemão, entregando o que um filme de comédia de ação pode ter de melhor, compensando resoluções óbvias, mas até compreensíveis. Suspects, Lowry and Burnett. You set the damn fan on fire! Everybody relax. The fire's on the outside. Now it's on the inside. A dupla de diretores Adil El-Arbi e Bilal Fallah, que até agora eram mais conhecidos pela série Miss Marvel de 2022, se recuperaram do fiasco do filme anterior com muito louvor, podendo até se tornar daqui pra frente figuras carimbadas no cinema mais popular. De fato, foi uma reviravolta de qualidade na direção e nas escolhas dramáticas que eu não esperava. Veremos como sairão daqui pra frente. Apesar de reconhecer o carisma da dupla principal, é surpreendente a resposta positiva nas bilheterias após o episódio do Tapa no Oscar de Will Smith, mostrando que o público e Hollywood já estão descancelando o ator, e convenhamos, já era a hora. Não sou necessariamente um grande fã da franquia, mas independente disso, creio que Bad Boys até o fim é o melhor filme até aqui, talvez o único de fato bom até o momento. Aguardemos os próximos anos para saber se essa saga ainda continua, mas depois do que vimos aqui e de novos personagens que vem crescendo, acredito que vem mais por aí. Be gone, Gator. I rebuke you. See, Mike, that's how you command the universe. That motherfucker racist, Mike. Go. That motherfucker racist. Se você curtiu nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos.